Olá pessoal, tudo bem? Bem, fazendo uma breve retrospectiva de tudo que nós já apresentamos aqui, até o presente momento nós já falamos de um pouquinho de Swing, alguns recursos da linguagem Java nativa, abordamos Spring, trabalhamos um pouco sobre o conceito de componentização, de reutilização de objetos e de implementação, tá? Mas nós ainda não conseguimos criar uma estrutura que a aplicação ela já tenha uns requisitos para que seja gerado uma versão, vamos dizer assim, tá? Que a gente não precise fazer adaptações ou no código ou no banco de dados para que a nossa aplicação venha a fluir. Onde é que eu quero chegar? Bem, ao executar a minha aplicação, eu já quero que ela automaticamente já disponibilize para o usuário todas as configurações necessárias, seja a definição de um login, seja as configurações de um banco, porque a nossa aplicação ela tem a flexibilidade de conectar entre o banco HSQL ou o banco Postgre, se a gente for trabalhar no conceito de cliente-servidor. Então, essa primeira série de apresentações agora, que eu defini como três classificações de apresentação, nós iremos explorar um pouquinho desses recursos que vocês vão observar que a nossa aplicação está composta, tá? Que são esses recursos utilitários, que eu tenho uma cultura ou uma filosofia de tentar ao máximo não repetir código, que é aquele conceito, aquela expressão em inglês, né? Don't repeat yourself, né? Não repita código você mesmo. Então tente sempre reaproveitar os códigos de uma forma que você tenha uma melhor produtividade e uma maior facilidade nas manutenções ou novas implementações. Se essa série de apresentações gerar uma certa complexidade ou dúvidas, vocês podem sentir-se à vontade para a gente fazer uma apresentação ou uma discussão em relacionado a essa minha abordagem, essa apresentação que eu vou incluir agora para vocês, ok? Um grande ponto de partida é que a nossa aplicação ela é uma aplicação Spring, vocês já sabem, correto? Porém, vocês vão ver aqui que a gente tem uma série de classes, que essas classes elas estão em um projeto à parte e que elas provêm funcionalidades através de herança. Tá? Um exemplo prático é aqui da nossa Spring Desktop App. Vamos avaliar que ela já começa com uma implementação bem simples. Essa sua implementação está mais associada ao contexto Spring de fato, vejam só. Tudo que está relacionado ao Spring, porque é o contexto da nossa aplicação, que está configurado nessa nossa Spring Desktop App. Mas ela herda recursos dessa nossa Desktop App. Essa nossa Desktop App, ela está no nosso projeto Desktop Útil, ok? E ela não tem nenhuma relação com Spring. Porém, ela nos provê, assim como uma aplicação Spring ou uma aplicação Java normal, ela já vai nos prover alguns recursos que a gente vai usufruir no momento de executar a nossa aplicação. Vejam só, a nossa Spring Desktop App, só fazendo uma recapitulação, ela só está relacionada ao contexto Spring e a nossa Desktop App tem toda a implementação por trás desse nosso contexto. Tá? Como vocês sabem, aqui nossa implementação não é uma magia, é pura tecnologia. Eu costumo dizer isso. Então, é sempre bom vocês executarem a aplicação, ir debugando, avaliar o que de fato está acontecendo na sua execução de fato. Tudo bem? Eu vou deixar aqui em modo de debug e vamos ver o que de fato acontece. Mas, para não ser muito direto, eu vou fazer uma abordagem do qual é a minha intenção em termos de toda essa minha implementação. Ok? Observe que quando eu inicio a minha aplicação, vejam só, através de um método estático, quando a minha aplicação Spring pede para a minha Desktop App iniciar a aplicação, ela faz uma série de execuções, vejam só. Ela define o look and feel, cria o nosso splash, ok? Verifica se existe um arquivo de configuração, mas que arquivo de configuração é esse? Eu já vou explicar para vocês, tudo bem? Ele cria uma configuração inicial, definindo um ambiente,
que esse ambiente é uma outra classe que está disponível no nosso pacote útil ou no nosso projeto desktop útil. Vejam só como a gente pode ter a reutilização de alguns outros recursos, assim como a nossa desktop app, ela está no nosso projeto útil. Se ela configura o ambiente, ela verifica se é para ser configurado ou não o ambiente. Por quê? Porque no momento que eu configuro o ambiente local, eu ainda vou definir para o usuário se ele quer usar essa configuração ou se ele quer fazer uma outra configuração. Como é que eu faço essa configurar o ambiente? Eu simplesmente pergunto se o meu arquivo de configuração que está em um diretório específico que eu vou apresentar para vocês, ele já foi definido como OK. Do contrário, eu vou exibir mais uma tela de configuração que está no nosso projeto de desktop útil. Então, até a nossa tela de configuração a gente pode reutilizar em outras aplicações que nós viemos a desenvolver, ok? Como aqui o meu desktop app, ele verificou se é necessário fazer mais uma configuração de ambiente, ele vai abrir o nosso tela de configuração e vai fechar o nosso splash. Do contrário, se a minha configuração de ambiente já estiver ok, ele diz que eu posso iniciar minha aplicação, né, retornando true, e aí passa a receber o Spring. Ao receber essa confirmação, ou a nossa aplicação Spring, de fato ele vai iniciar o nosso contexto e vai abrir a nossa tela de login, que também a nossa tela de login, vejam só, ela é uma implementação que vai herdar do nosso formulário login, ok? Que esse nosso formulário login também a gente vai poder reutilizar. Vejam só o quanto a gente está podendo usufruir da nossa reutilização. O que o nosso formulário de login tem é todo o template, todo o layout, todas as execuções. Porém, quando eu digo para o meu formulário login da minha aplicação, no caso a Cefip, que eu estou especializando, ele vai realizar uma sobrescrita do meu método action. O meu método, na minha classe Py, ele só simplesmente tem um botão que ele vai esperar uma listener, ok? E o meu método da minha classe específica que vai dizer o que esse método listener de fato vai fazer. Então eu pego e digo que ao logar, ele vai criar um usuário, ou ele vai buscar um usuário, fazer o login no nosso repositório, e aí de fato ele vai criar o nosso contexto. Inicialmente pode parecer um pouco complexo, porque exige que realmente a gente faça um debug da nossa aplicação para conhecer toda a pilha de execução, né? Todo o histórico de execução. Vocês têm que ter esse exercício, porque isso é fundamental quando a gente está trabalhando em projetos que a gente tem que debugar implementações de outras pessoas, tá? Para conhecer de fato a aplicação, tá bom? Mas a minha desktop app, depois que ela diz que meu contexto Spring pode executar, aí a minha aplicação realiza o login e o login vai ser exibido e depois ele vai ser responsável por fazer a autenticação e de fato abrir a nossa aplicação. Só que eu falei para vocês que o nosso desktop app ele é responsável por criar toda a estrutura de configuração e definição de qual banco de dados a gente vai usar. Toda essa configuração ela está nesse arquivo, que esse arquivo eu consigo obter ele através de um file, que é um método estático, que é nessa minha URL, cefip-config. E o nome do meu arquivo é ambiente.properties. Isso eu estou querendo dizer que, ao executar minha aplicação na unidade C, por exemplo, ele vai localizar um diretório chamado cefip/conf e vai procurar esse arquivo ambiente.properties. Só que esse arquivo ambiente.properties ele precisa ter alguns conteúdos, alguns parâmetros já essenciais para a nossa aplicação. E esses parâmetros eles são configurados de acordo com o nosso ambiente. Vejam só, que se vocês vierem aqui, a gente já faz uma configuração no início da nossa aplicação. Configurar ambiente, ele vai pegar o nosso ambiente, a configuração do nosso ambiente, e aí ele vai pegar, o nosso arquivo de configuração não está vazio, aí ele pega, cria um file writer, ele vai fazer todo o processamento de salvar dados em um arquivo, que aqui o nosso arquivo ele pega o nosso arquivo de configuração e localiza o nosso arquivo. Ele vai escrever o conteúdo da nossa configuração que a gente já definiu de acordo com o nosso ambiente. Feito isso,
eu já consigo ter um arquivo de configuração que na maioria da sua utilidade inicial é ter dados de acesso a banco. Vejam só como agora a gente consegue prover os dados de acesso a banco de dados através de um arquivo properties, tá? Não mais como era antes nas nossas configurações do Spring, que eu vou apresentar aqui para vocês, que é na nossa pasta do core. Observem que a nossa parte config, eu tenho dois persistence config. Eu tenho um persistence config estático, que todas as informações vêm de forma estática. Vejam só, eu estou informando aqui as URLs, as parametrizações, ok? Para conexão no banco. Mas agora, como a gente já tem um arquivo properties, que ele é gerenciado pela nossa aplicação de acordo com o ambiente, agora a gente pode flexibilizar a nossa configuração de persistência. E aí, como eu fiz para que eu pudesse pegar essas variáveis ou esses parâmetros e usar no nosso contexto de persistência? Eu adicionei esse recurso do Spring, que é o properties, que ele vai escanear ou vai buscar essa nossa configuração nesse diretório, tá? E agora a gente consegue buscar os valores, ó, dos parâmetros de acordo com as nossas constantes. Então, se eu quiser pegar o valor do DB Drive, que é o drive do banco de dados, eu só simplesmente chamo esse getValue e passo a minha constante, que é um conceito de chave e valor, e aí eu tenho um drive de forma dinâmica para a nossa aplicação, ok? Mas tudo isso a gente precisa materializar, a gente precisa realmente avaliar o que de fato está acontecendo. Eu vou fazer um teste e em seguida a gente vai prosseguindo nas nossas demonstrações. Tudo isso inicialmente é para prover esse recurso. Vejam só que o nosso diretório cfip está na pasta C, ele já tem todas essas pastas. Eu vou apagar essas pastas. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou apagar essas pastas e a gente vai ver o fluxo acontecendo, tá? Para que a gente possa ver o fluxo acontecendo, eu vou colocar em modo de debug. Ó, colocar em modo debug. Ele vai iniciar a nossa aplicação. Vamos colocar aqui mais um debug aqui, só para garantir. Veio aqui, ele vai mudar o nosso look and feel, que é o nosso template de acordo com o sistema operacional. Ok? Vai iniciar o nosso splash. Ó, o nosso splash aqui já foi carregado. Ele vai verificar se o arquivo de configuração ainda não existe. Vamos ver, ainda não tem nada. Se ainda não existe, ele vai configura o ambiente dizendo que inicialmente é um ambiente local. Vamos lá no nosso configura ambiente. O que é que ele faz? Ele vai pegar uma configuração de acordo com o ambiente, que é um ambiente local. Vejam só que o nosso ambiente eu já criei algumas constantes de acordo com o meu ambiente, que ele já tem alguns valores default. Ok? Então, como eu fiz? Eu vim aqui no meu objeto ambiente, eu criei essas duas constantes. Um ambiente local já vai ter esses parâmetros, vejam só. E o ambiente server, inicialmente como é no PostgreSQL, ele vai ter essas configurações, que vocês podem editar de acordo com as particularidades e a implementação de vocês. E aqui eu tenho uma rede de ambientes já pré-definidos, ok? Mas é claro que depois a gente pode mudar. Feito isso, a gente vai dar um F6 para continuar. E eu tenho a minha configuração. A minha configuração, vejam só, eu consegui gerar uma string que vai representar as nossas configurações, dizendo que ainda não está ok o nosso ambiente, que o usuário, mesmo com essas informações, o usuário vai precisar fazer uma intervenção para saber se é isso que realmente ele vai querer ou ele vai mudar a sua configuração. Vamos avaliar que agora a gente já tem duas pastas, backup e conf, que foram executadas neste exato momento. Ó. Ao pegar o arquivo de configuração, eu verifico se ele existe, senão eu crio os diretórios, para que agora eu venha criar o nosso arquivo. Vamos avaliar aqui o nosso diretório conf, ainda não tem nenhum arquivo. Vamos iniciar aqui o procedimento de escrita, né? Então, eu vou criar o nosso file, já está aqui ó, no nosso diretório. A gente já tem um writer, já vamos escrever o nosso conteúdo e encerrar o nosso arquivo de escrita. Feito isso, nós já temos o nosso arquivo ambiente.properties com as suas configurações, vejam só, e vamos prosseguir. Agora, como ele viu que a configuração ainda não está 100% ok, porque está como NOC,
o status dela, a gente vai abrir o nosso formulário de configuração. Vejam só, como agora o nosso formulário de configuração abriu, já dizendo que foi o ambiente local, vejam só, mas aqui a gente pode mudar. Ó, eu posso dizer que é para o ambiente server ou ambiente local. Vamos deixar como local e vamos ver o que acontece no nosso ambiente, né, nas nossas configurações. Vamos alterar, ele já alterou o nosso ambiente, vem novamente fazer uma escrita que vai atualizar o nosso ambiente, ok? Feito isso, ele diz que foram feitas as configurações e vamos ver o que aconteceu no nosso conteúdo. Ok, ele só mudou essa flag porque o usuário escolheu a opção local, tá? E agora nós iremos executar novamente a aplicação, ok? E agora a aplicação vai identificar, para ter prosseguido, né? Que não vai passar mais nenhum por esse cenário aqui. Ele tem que cair agora dizendo que a configuração já está ok. Então vamos aqui, verificou, ok, agora nossa configuração está ok. Então, ó, nosso iniciar true. Então as configurações já foram aplicadas. Como eu venho aqui, agora sim ele vai entrar no contexto Spring, vejam só. Olha o nosso Spring sendo carregado aqui. Vejam só, enquanto isso nosso Splash ainda não foi finalizado. Tá? E observem que em nenhum momento nós tivemos que intervir no banco de dados, que agora sim ele existe. Ó. Vejam só, a nossa parte do database, agora sim ele criou o nosso banco de dados em memória, de acordo com as nossas configurações. Só que o nosso banco de dados ainda não tem registros nenhum, a gente limpou, correto? Então vamos ver a segunda etapa, que é criar o nosso usuário direto da nossa aplicação, ó. Ok? Que agora a gente já explorou os recursos, já configuramos a nossa aplicação em nível de execução, fizemos a conexão via HSQL e a gente vai criar o nosso perfil, que depois eu vou mostrar esse conceito de perfil e sessão para vocês no nosso próximo vídeo. E aí o meu login ele vai fazer essa verificação. Login ou senha inválida? Deseja cadastrar? Sim, a gente vai cadastrar. Nesse caso eu não vou mudar nenhuma informação para que a gente só tenha uma demonstração. Eu vou aqui clicar, diz assim, usuário registrado com sucesso. Ok, então como os dados do login são os mesmos, vamos ver se agora ele vai permitir entrar na nossa aplicação. Ok, agora sem nenhuma intervenção, sem nenhuma configuração manual, a nossa aplicação ela já está gerenciável para prover essas funcionalidades para os nossos clientes. E aí eu vou fazer uma busca. Uma outra particularidade é que ao cadastrar um usuário, eu já atribuo essas contas por padrão que estão disponíveis no nosso repositório. Vamos ver se a gente tem um método incluir usuário. Vejam só, a inclusão do usuário ele já alimenta essas outras tabelas, que são as contas e algumas naturezas para que o usuário já possa ir operando na aplicação. Vamos ver como se a gente tem também informações de natureza. Buscar. Ok, também já temos essas naturezas. Espero que vocês tenham curtido essa nossa abordagem. Realmente, essa fase é um pouquinho complexa. A gente vai ficar explorando, comentando, criando algumas situações para que vocês possam também não só pegar o código-fonte e desenvolver uma aplicação, mas que vocês possam explorar como ela foi implementada, quais os recursos que a gente pode aplicar para ter um maior reaproveitamento no nosso desenvolvimento. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal!